Como seria se em minutos você pudesse acessar poderosos recursos capazes de transformar a sua vida pessoal e profissional completamente? Sim, isso é possível e eu, André Pérsia, posso te ensinar a fazer isso. Mas antes, eu vou pedir que você toque no sininho para ficar atento às novas publicações constantes sobre PNL, hipnose, coaching e psicologia. Vou pedir que você se inscreva no canal, dê um like em todos os vídeos e principalmente compartilhe isso com todas as pessoas que precisam. Prepare-se, porque a partir de agora, algo transformador vai acontecer na sua vida. Você vê meu ponto? Já houve ocasião na qual tentou fazer algo numa sequência e, por não ter obedecido a sequência, o processo não se completou? Talvez um prato de comida, uma sobremesa, um trabalho ou mesmo um hobby. Um processo de lidar com pessoas, talvez. Traga agora 3 memórias com experiências onde não fez o que deveria e, obviamente, não conseguiu o resultado pretendido. Qual é a sensação de tentar fazer algo e não conseguir o resultado por não ter obedecido à sequência? Alguma vez você cresceu e se desenvolveu com base em reflexões sobre coisas que eram limitantes ou erros que cometeu no passado? Alguma vez você já se enganou? Acreditou em alguma coisa com certeza para descobrir que já não era mais o caso em algum tempo depois? Agora, ainda mais especificamente, eu fico me perguntando quantas coisas acreditou que teriam uma continuidade ou que pareciam dar a impressão de durar para sempre, como empregos, relacionamentos, pessoas em sua vida, projetos. E uma transformação acontece e reestrutura tudo. Deixe que essas memórias retornem. Como é essa sensação de ter certeza que algo ia continuar, mas não continuou, foi interrompido? Eu fico me perguntando se a aparente dúvida sobre a certeza da imprevisibilidade que certamente ocorre nos faz contar com a constância dos fatores os quais podem estar modificando de forma certeira a vida dos ouvintes, vão abrindo agora possibilidades para que a aparente ação da sombra se transforme em qualquer segundo em uma energia que se junta agora ao que já funciona como queremos. Agora ou em seguida, pode voltar para nós. Além da certeza absoluta sobre a dúvida, do que sem dúvida é incerto com certeza. Existem aquelas muitas ocasiões onde você se lembra de esquecer, ou talvez se esquece de lembrar com precisão, em alguns contextos, do que seria o caso se este já não fosse mais, claramente, nesse momento. Aquelas ocasiões onde você se lembrou de esquecer outra vez do nome daquele rosto, daquele número de telefone, ou do telefone daquele número, do sobrenome daquele nome, ou do nome para aquele sobrenome, daquele endereço, ou onde outra vez esqueceu o documento, as chaves da casa, ou do carro, ou do compromisso,
quase como se pontualmente fosse lembrando de esquecer. Claramente, agora. Traga as memórias na mente com todos os detalhes daquilo que você vê, ouve e sente. Quanto se lembra, ou não, e quando se lembra, que é o momento de começar a esquecer. E com certeza não mais saber certamente, claramente. Como é o saber sobre o não saber claramente, agora. Dar-se conta que não tem ideia sobre algo que você deveria saber, mas esqueceu já. Eu fico me perguntando se o que sua mente aprendeu a ver, ouvir, dizer para si e sentir sobre a certeza da incerteza e a lembrança do esquecimento claramente, agora, desmembra e desmantela o que seria se já não fosse há algum tempo o caso de uma mudança no velho padrão, na estrutura como era feito até então, o que compunha a repetição do que a sombra ou padrão limitante geravam em sua vida no passado. E quanto mais você vai aprofundando esse estado, relaxando, experimentando tantas coisas, mais é sem dúvida certamente presente claramente no corpo a indicação do desmantelamento do que era o problema ou desafio sombrio limitante. Na medida em que o que era isso e o que essa parte sábia queria fazer por você antes de, claramente, estar se tornando já algo novo em mente e corpo, completamente assim agora. Quantas experiências possui sobre ter superado problemas e desafios? Depois da superação, o que significou pensar sobre o processo de mudança já feito? Você inconscientemente provou sua força e poder, mantendo um jogo hoje velho. Você teve de usar poderosos recursos internos para fazê-lo funcionar até hoje apenas. Lembre-se de algumas más decisões já passadas e note que na medida em que essas memórias vão retornando uma última vez, existem características em comum sobre elas. O tipo de imagem, as cores, o brilho, a luminosidade, a distância, se você está dentro ou fora da imagem, o tipo de som mental e também o diálogo interno que vinham em sua mente, as sensações físicas. Como seria se você editasse, modificasse o que era o padrão de representação mental da sombra ou padrão limitante daquelas experiências limitantes que já podem ou já foram embora, para que adquirisse essa mesma estrutura das más decisões, colocando no mesmo tipo de imagem, reproduzindo os mesmos tipos de sons e diálogos internos e sensações. Talvez tente em vão resistir, tornar o padrão sombrio limitante numa má decisão. Se na sequência você, inconscientemente, coloca essa má decisão sombria no padrão mental que forma a certeza da imprevisibilidade, e se você lembrar de esquecer mais uma vez, de mais uma coisa, como certamente se lembrou de esquecer de tantas outras, claramente agora também, seja algo
que esvanece e se desmantela na mente, na proporção em que o que se há presente em você de bom por trás das intenções claras da sombra vai sintonizando-se e sincronizando-se com outros meios, formas, caminhos, processos, pessoas e estruturas saudáveis, pois o que existe de bom já pode ter escolhido bons caminhos, formas e meios agora. Lembre-se de todas as coisas que um dia já foram um problema e hoje já não são mais. Pois o que quer que tenha sido já passou. Como diz o Dr. Richard Bandler, pai da PNL, a melhor coisa sobre o passado é que ele já passou. Então, isso não tem mais importância. Você já desenvolveu outras alternativas e formas mais saudáveis para superar e direcionar a sua vida com relação àquelas coisas? Ou simplesmente esqueceu tudo claramente? Quantas experiências possui sobre ter superado problemas e desafios? Depois da superação, o que significa pensar de agora em diante sobre esse processo de mudança? Numa metáfora, imagine uma piscina com ácido altamente corrosivo que vai dissolvendo e consumindo tudo que já se passou. Não só os problemas e desafios superados, as más decisões ultrapassadas, mas tudo que você já esqueceu ou tem apenas uma vaga lembrança ainda, alguma coisa que representa ou simboliza o que já foi esquecido, dissolve-se em diferentes estágios nessa piscina, e no alto você vê uma placa com o nome deste lugar. Este lugar se chama amnésia. O quê? Alguma vez você cresceu e se desenvolveu com base em reflexões sobre coisas que eram limitantes ou erros que cometeu no passado? O que já aprendeu até agora com esse trabalho? Quantos benefícios ele vai trazendo agora para a sua vida? Amnésia transforma tudo o que já passou. Ou foi um problema ou uma má decisão um dia? Tudo que foi esquecido agora ou está sendo esquecido adquire nesse momento as mesmas propriedades daquilo que a amnésia dissolveu agora. Existe uma forma, um tamanho, cores, um padrão de foco e luminosidade comum em amnésia. Assim como um som, um diálogo interno dentro de você em amnésia. E existe uma sensação em você, ou existia, ao experimentar se dar conta ou não do que vai lembrando de esquecer sob a ação da amnésia agora, ou a qualquer momento ao respirar, sobre essa questão. E você vai percebendo todas essas coisas, se é que você ainda se lembra do que a gente estava falando, sendo consumidas pelo ácido e desaparecendo. Você já percebeu aspectos e características seus que parecem funcionar independente do que predomina em sua personalidade ou jeito de ser? Quais características podem agora funcionar sozinhas e aliar-se a outros aspectos do seu ser
promovendo ainda mais saúde, mais produtividade, ainda mais qualidade de vida e prazer para sua vida. Tudo é diferente. Você vê meu ponto? Eu quero que você se lembre das muitas ocasiões onde algo bom e positivo achou uma forma de se expressar agora em sua vida, desafiando as limitações aparentemente impostas pelo que foi a sombra ou padrão limitante. Enquanto a sombra ainda não se dissolve agora, lembre-se de quantas vezes, em muitas ocasiões, você, inconscientemente, deixou padrões positivos e recursos se manifestarem em sua vida. Especialmente se o que aconteceu funciona como um contra-exemplo do que seria o tal estado sombrio limitante. Contra-exemplo é o que nos faz perceber que há coisas em nós que são exceções ao que era o padrão limitante que existia e vai se consumindo na piscina de ácido, enquanto você vai lembrando de esquecer e relaxando mais, ainda mais. Quantos contra-exemplos consegue reunir em sua memória? Imagine-se revivendo 3 ou 4 dessas experiências de contra-exemplos, onde você, querendo ou não, simplesmente experimentou coisas boas que eram exceções ao padrão limitante, ao padrão sombrio. É importante que você identifique esses momentos e você os veja em detalhes, as imagens, as cores, o brilho, o foco, a distância do teu ponto de observação, o som, talvez a trilha sonora, se tiver, o diálogo interno, aquilo que você diz para você quando você percebe que existe esperança, que existem coisas boas dentro de você. Como é isso? O que você sente no corpo? Onde? Quais as várias sensações boas de experimentar algo bom e positivo, tão mais verdadeiro? Me pergunto quantas outras muitas referências você possui. Dê outros contra-exemplos, onde sentiu-se bem fazendo algo contrário à ação do que era aquele processo limitante. E me pergunto quanto prazer você pode suportar agora com essa mudança honesta, verdadeira e inevitável agora. Me pergunto quanto você pode tentar em vão resistir, ampliar e otimizar o que você vê, o que você ouve, o que você diz para si e o que você sente. Especialmente as sensações mais rápido, de forma mais intensa. Eu sei que você tem várias memórias de se sentir de uma determinada forma ou jeito. E depois de ter mudado, agora a forma como via, ouvia e sentia algo dentro de si, isso mudou a qualidade de suas experiências. O que já mudou com esse processo aqui em andamento dentro de você? Pense agora nos diversos recursos que você sabe que você possui.
nas vezes em que agora ficou evidente que você pode surpreender-se e criar algo bom, positivo, útil. Não interessa em que escala, se dê grandes proporções ou proporções não gigantescas. Traga de volta na mente essas memórias de recursos presentes em qualquer nível, nesse momento como que brotando, jorrando dentro de você, transformando-se inescapavelmente rapidamente, agora, em ideias, projetos. Inicie e ativas tudo o que pode levar a novas decisões agora. Pense nas pessoas que conhece, ou tenha lido ou sabido a respeito. Podem ser personagens de ficção, novela, filme, livro, inclusive, os quais possuem recursos capazes de gerar superação, conquistas, sucesso, realizações. E imagine-se no lugar dessas pessoas, nos contextos específicos nos quais elas produzem esses resultados, e tente em vão resistir e experimentar agora a sensação de já ser capaz de estar fazendo isso. Mesmo que a explicação seja não explicar, simplesmente. Como isso se espalha por você irresistivelmente. Como isso já se espalhando, dinamizando e otimizando dentro de você. Acontece aí. E imagine-se dando passos concretos que poderiam ser filmados por uma câmera para fazer ainda hoje, amanhã, essa semana ou quinzena, algumas ou várias coisas novas, com auxílio de todos esses recursos que fazem já a grande diferença sobre como lida de uma forma muito melhor, ainda hoje, com aquilo, o que era o problema ou desafio, antes que se lembre de esquecer agora. Eu sei que você já tomou decisões sobre as quais gostou, decisões que geraram toda uma cadeia de resultados bons, positivos, e por isso você ficou feliz em tê-las tomado, pois as boas decisões repercutem para inúmeras dimensões de sua vida. Eu fico me perguntando quantas memórias possui sobre ter tomado decisões boas, positivas, saudáveis, construtivas e prazerosas. Não importa agora se estamos falando de algo público e grandioso ou algo íntimo que ninguém, além de você, tenha sabido a respeito. Ou se você tem, certamente, exemplos diversos, além de referências sobre experiências de outras pessoas que também tomaram boas decisões. Quando relembra tudo isso, imagens mentais, diálogos internos, sons e sensações sobre a tomada de decisões agora retornam à sua mente. Onde estão essas imagens mentais no seu plano mental? No alto? Na frente? Como é o diálogo interno que você produz ao perceber que toma boas decisões agora? Que tipo de voz utiliza para produzir esses diálogos internos? Quais as sensações no corpo que você experimenta, as emoções ao tomar boas decisões? Agora, os recursos estão presentes na sua estrutura aqui, enquanto simula experimentar viver outra vez, de volta no corpo, de volta na mente. As boas decisões produzem as mesmas posturas das boas decisões, a mesma fisiologia, o mesmo padrão de respiração, e coloque na mesma localização ou locação mental onde estão as suas outras boas decisões.
Vamos imaginar como se fosse uma prateleira, e nessas prateleiras estão as boas decisões. Coloque lá agora. Fico me perguntando com mais certeza você simplesmente experimenta agora, independente das explicações sobre dar a qualquer momento esses passos que está imaginando e muitos outros que nem imagina nesse instante e ao longo dos próximos dias. Crie uma representação mental com imagens, sons, diálogos internos e sensações e espalhe e dinamize por si enquanto alterna as mesmas com representações mentais de coisas que acredita com certeza. Por exemplo, precisamos respirar para viver. Eu tenho certeza que você acredita nisso. E o Sol estará lá no espaço, no mesmo lugar amanhã. Eu também tenho certeza que você acredita nisso. Quando sua mente representa e reconfirma nesse exato momento essas certezas irrefutáveis, existe uma ou várias sensações físicas que validam essas crenças certas. Não existe? Identifique onde especificamente no seu corpo elas ocorrem quando você pensa nessas certezas. Qual a direção, o movimento e a intensidade, e amplifique por todo o seu corpo e além de você, ao mesmo tempo que pensa nos passos que dará, no sentido de construir realisticamente mudanças sobre o que era o estado limitante mesmo. Agora, me pergunto, qual é o momento em que poderosos diálogos internos vão reconfirmando nesse instante a predisposição e motivação para mudar completamente? Na medida em que se diverte completamente agora, com tudo isso, fico me perguntando como é possível nem saber exatamente como tem certeza sobre a profunda mudança dentro de você agora. Você tem memórias de ter aprendido alguma coisa que parecia fazer todo sentido para depois descobrir que não era o caso, ou talvez nunca tenha sido, ou que as condições que envolviam a questão se modificaram? Algo vai se modificando continuamente a cada respiração dentro de você com esse trabalho. O que todo esse trabalho feito contribui para a sua aprendizagem, crescimento e desenvolvimento. E todos os dias, enquanto você dorme um sono profundo e sempre reparador, todas as noites você, mente inconsciente, continuamente isso a cada respiração, e vai achando formas, meios e caminhos para que todo esse trabalho que você vai repetindo, e cada vez que você repetir, ele se desenvolve cada vez mais, cada vez mais. Fico me perguntando como tudo isso pode fazer a diferença na sua vida, e eu vou fazer uma contagem agora de 7 até 0. E duas coisas podem acontecer. Se você precisa despertar e fazer alguma coisa, você vai despertar quando eu disser 0. Se você quiser dormir, ter uma noite de sono profundo e sempre reparador, você vai começar o processo de transição para o sono natural quando eu disser 0. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez uma diferença na sua vida, então eu vou convidar você para visitar as minhas outras plataformas, onde você vai poder ter acesso à programação neurolinguística, ao coaching e à hipnose, seja para aprender, seja para ter os benefícios de transformação no nível pessoal ou profissional. No ressignificando.com, na minha plataforma de áudios, você vai ter acesso a áudios exclusivos que eu não tenho aqui no YouTube, não tenho em outros lugares, onde você vai poder transformar uma série de questões envolvendo emagrecimento, sexualidade, afeto, trabalho, estados limitantes, negativos, depressivos, ansiedade e uma série de outras questões através de áudios exclusivos, muitos dos quais gravados em estúdio profissional e por um valor que definitivamente cabe no seu bolso com folga. No andrepersia.com.br você vai ter acesso aos meus cursos, tanto de formação em programação neurolinguística, coaching e hipnose, quanto de aplicação, onde você vai ter cursos como Jesus e a PNL, a modelagem de Jesus pela PNL, você vai ter prosperidade, emagrecimento, auto-coaching para prosperidade, você vai ter psicologia e PNL integrados e uma série de programas e aplicações em vídeo, como vários que trabalham sexualidade, outras questões assim, que você também pode ter acesso por lá com uma série de vantagens exclusivas para você. Fora isso, eu ministro palestras, cursos, ministro formações e eu quero convidar você para se inscrever no meu Instagram, André_Persia, para visitar aqui o meu canal no YouTube, youtube.com/AndréPersia, para me visitar no TikTok, @AndréPersia. E se você desejar uma consulta de PNL, psicoterapia, coaching, hipnoterapia, entre em contato com o meu WhatsApp 21991011843. As tecnologias às quais eu trabalho, desenvolvo, ensino e aplico são essenciais para o mundo que nós estamos vivendo hoje e você pode transformar completamente a sua vida. Tenha uma excelente vida e até breve.